Olá! Hoje a gente vai fazer um exercício de imaginação um tanto quanto inusitado. E se pegássemos a estrutura moral super rígida do Inferno de Dante e aplicássemos a um dos personagens mais caóticos da história da animação? É isso mesmo, vamos analisar a jornada do Pica-Pau pelo submundo. Então, vamos começar essa descida. A pergunta que guia toda essa nossa análise é essa aqui. Num universo com regras morais que são absolutas, qual seria, assim, a transgressão fundamental de uma criatura que é movida pelo mais puro caos? A resposta, olha, pode surpreender. Para começar, a gente precisa entender que existem dois sistemas em conflito. De um lado tem a força cômica, aquele universo onde tudo é possível, né? Nada tem consequência de verdade. Do outro, a física moral de Dante, onde cada ação tem uma reação super precisa e eterna. E a alma de cada pecador é puxada para baixo, como se fosse uma gravidade do seu pecado mais pesado. Nossa jornada então começa, assim como a de Dante, lá nos portões do inferno. Só que a chegada do Pica-Pau é tudo menos solene. De cara, a natureza anárquica dele já entra em choque com a eternidade. Ele não corre das vespas como as outras almas, não. Ele tenta capturar as vespas. E aí, quando Caronte, o barqueiro infernal, se recusa a levar ele porque ele não leva a tragédia a sério, o Pica-Pau, bom, ele não aceita um não como resposta. E é aqui que a gente vê o método preferido dele em ação. Não é força bruta, de jeito nenhum, é pura astúcia. Ele usa um de seus disfarces clássicos para enganar o demônio barqueiro, causa uma confusão danada e simplesmente salta para o outro lado, quebrando as leis da física, pelo menos por enquanto. Depois de cruzar o rio, o Pica-Pau chega no momento crucial da jornada. O julgamento diante de Minos. Aquela criatura bestial que sentencia cada alma ao seu círculo de punição eterno. E o que ele faz? O que ele faz? Ele tenta enganar o próprio juiz do inferno com uma audácia sem limites. Ele tira do nada uns contratos, umas apólices falsas, tentando vender para o Minos uma propriedade no purgatório. É o jeitinho dele de operar levado ao extremo. Agora, o que é fascinante aqui é que Minos não cai nessa. Sendo uma entidade super antiga, ele simplesmente ignora aquela performance caótica toda e percebe a verdadeira natureza da alma do Pica-Pau. Ele vê a intenção maliciosa por trás de toda a bagunça. O juiz bestial se irrita. Ele vê a violência, a gula, a ira, mas ele enxerga algo muito mais profundo, mais intelectual, que conecta todos esses atos. Ele então levanta a cauda para dar o veredito. 8. Minos enrola a cauda 8 vezes, sentenciando o Pica-Pau não para os círculos da violência ou da gula, mas lá para o fundo, para o sombrio 8º círculo do inferno. Uma queda, nossa, muito maior do que se poderia esperar. Mas espera aí, por que tão fundo? Por que ele passa direto pelos círculos onde os crimes mais óbvios dele parecem se encaixar? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Afinal, quantas vezes a gente não viu ele explodir coisas, roubar comida, ter aqueles ataques de fúria? A resposta para isso está na tal da física moral de Dante. Então, o ponto crucial é este. Para Dante, a intenção importa mais do que a ação. Pecados de paixão, tipo um ataque de fúria ou gula por impulso, são menos graves do que os pecados que vêm do intelecto. Atos planejados que usam a razão para enganar e para manipular, esses são considerados muito mais malignos. Eles têm mais massa espiritual, digamos assim, e puxam a alma lá para baixo. E este slide ilustrou o argumento de uma forma brilhante. A violência, o roubo, a ira, nada disso era o objetivo final. Eram apenas as ferramentas, os meios que o Pica-Pau usava para alcançar seu verdadeiro propósito. Levar vantagem através do engano, da fraude e daquele escárnio malicioso. E assim, a alma dele é puxada com força para baixo, passando pelos círculos superiores até a sua parada final, o Malebolge, que é uma série de 10 fossos de pedra onde os fraudulentos são punidos. Antes de ver a punição dele, é vital entender um conceito, o contrapasso. No Inferno de Dante, o castigo nunca é aleatório. Ele é uma representação irônica e perfeita do pecado cometido em vida. A punição, literalmente, se encaixa no crime. Ele passa pelos ladrões, passa pelos corruptos, porque os crimes dele eram mais específicos. O destino dele é o 10º e último fosso, o lugar reservado para aqueles que falsificaram a si mesmos, os impostores que usaram disfarces para enganar e prejudicar os outros.
E é nesse exato momento que a regra número 1 do universo dele deixa de valer. A invencibilidade, a capacidade de se recuperar de qualquer coisa, a física do desenho animado, tudo isso simplesmente se desfaz diante da lei absoluta e eterna do inferno. Chegamos ao clímax dessa jornada. O contrapasso do Pica-Pau, a piada final e sombria que o universo de Dante reserva para ele. O primeiro sinal da transformação é a risada dele. Aquele som icônico, anárquico, se corrompe, se transforma em algo irreconhecível. O som de uma criatura completamente enlouquecida. E aqui está a ironia perfeita. A punição por o mestre dos disfarces, aquele que viveu fingindo ser inúmeras outras coisas, é a perda total de si mesmo. Ele, que nunca foi consistente em sua identidade, agora não tem mais nenhuma. O resultado é um quadro final terrível. A astúcia dele vira pura loucura. Ele se torna uma daquelas bestas furiosas que correm pelo fosso, atacando outros pecadores, talvez até velhos rivais. É um episódio eterno de desenho animado, só que sem humor nenhum, sem roteiro, sem escapatória e o mais assustador, sem aquele letreiro de fim para encerrar o tormento. Isso nos leva a pensar, né? Se essa é a anatomia moral da alma do Pica-Pau, qual seria o pecado mais pesado do Pernalonga? Ou a punição eterna do Tom esperando pelo Jerry? A física moral não perdoa nem mesmo os nossos personagens favoritos. Obrigado por acompanhar esta análise.